Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje a gente vai ver uma das formas de resolver a Sprint 8. A Sprint consistia em variar a intensidade da iluminação artificial em função dos sensores instalados. Sensores esses que eram o sensor de intensidade luminosa do ambiente, que a gente fez a partir de um LDR, o sensor de medição de fluxo de carros por segundo e o novo sensor que a gente vai incluir aqui como uma chave para indicar a presença ou não de pessoas. Esse sensor de pessoas, o tratamento dele deveria ser por nível. Eu pedi que o nível baixo indicasse que há pessoas e o nível alto que não há pessoas. A intensidade da iluminação artificial a gente vai controlar por um PWM. Então a primeira coisa a fazer era conectar a luminária a um pino que possua a funcionalidade de PWM. Nesse caso eu optei pelo D3. Pino de controle aqui do hardware para acionamento da iluminação, que nesse caso é a base do transistor, está no D3. E a lógica que eu pedi que vocês implementassem era a seguinte. A primeira coisa era detectar se estava de dia ou de noite, através do sensor de intensidade luminosa do ambiente. Se fosse feita uma leitura maior do que 300 lux, então a iluminação artificial devia ser desligada, porque estaria de dia. Menor do que 300 lux, a gente quebrava em mais outras duas condições, que eram as seguintes. Menor do que 300, e caso seja detectada que uma pessoa ou um veículo está nas proximidades, então acendia no máximo, para que aquela pessoa pudesse desfrutar da iluminação total. Mas caso estivesse menor do que 300, ou seja, de noite, e não tivesse ninguém por perto naquele exato momento, então a iluminação deveria ficar em torno de 30%, para economizar um pouco de energia. Isso aqui deveria ser feito através do ajuste do Duty Cycle do PWM. E uma sugestão de implementação está aqui. O início do programa continua o mesmo das sprints anteriores. Aqui não mudou praticamente nada. A única coisa que eu alterei foi o conteúdo dessa função e a configuração do PWM. Baixando aqui, não tem nada de novo, nada de novo. Aqui está o tratamento dos botões. A animação do semáforo também não precisou mudar. Nada disso. A animação do LCD também não. Estimativa de carros continua a mesma. Bem, aqui estão as mudanças. Antes de chegar aqui, vamos dar uma olhada logo na configuração do Timer 2 como modo PWM. Eu teria três possíveis escolhas aqui, já que são três timers disponíveis. O Timer 0, Timer 1 e Timer 2, para gerar esses PWMs. O Timer 0 eu já estou usando para gerar a base de tempo de 1 milissegundo, então optei em não utilizá-lo. O Timer 1 e Timer 2 poderiam ser opções, e os pinos de saída de cada um desses timers, que tem 2 canais cada um, são esses daqui. Poderia ter utilizado o PD3, PB3, PB2 e PB1, caso optasse por usar o 1 ou 2. Eu acabei escolhendo esse daqui, que é o canal B do Timer 2, está conectado no PD3. E isso limitou a resolução do PWM para 8 bits. Como não era crítica essa resolução, então está valendo. Se eu precisasse de uma escolha um pouco mais refinada do Duty Cycle ou da frequência de oscilação dele, aí talvez eu precisasse escolher o Timer 1, que é de 16 bits e possibilita um pouco mais de flexibilidade. Escolhi então o Timer 2, e o modo de operação que eu optei foi o Fast PWM não invertido. Isso eu seto no registrador TCCR2A, mais detalhes vocês podem olhar na aula de timer. E a frequência de oscilação, eu optei pelo Prescale de 256, e isso me dá 244 Hz. Aqui vocês poderiam usar qualquer frequência que fosse imperceptível aí ao olho humano. Qualquer coisa a partir de 30 ou 60 Hz, você já não conseguiria ver piscando, então estaria valendo, ficava a critério de vocês. Só tomei cuidado para esse valor aqui não ficar muito alto, porque na prática isso iria aumentar um pouco o consumo.
devido ao número de chaveamentos. Mas no caso simulado, isso era independente. E esse registrador aqui é o registrador de comparação para o canal B do timer 2. Como esse registrador aqui é de 8 bits, então um valor nele entre 0 e 255 vai me dar um mapeamento entre 0 e 100% do dead cycle. Lembrando que eu estou no modo não invertido. Então o pulso vai ser primeiro positivo e depois vai cair para 0. Aqui embaixo eu também não mudei nada. E vindo para a função de leitura do ADC, que eu estou chamando a cada 500 milissegundos, eu simplesmente incluí aquelas 3 condições que eu estava requerendo para vocês. Quebrei em 2 ifs e ficou assim. O valor lido, se ele for maior do que 300, eu zero a iluminação, colocando o dead cycle para 0. Se o valor lido for menor ou igual a 300, quer dizer que está de noite, então eu entro na outra condição e checo se existe alguma pessoa ou algum carro naquele momento. Eu conectei o sensor de pessoas, seja a chave, no pino PC6, está bem aqui, então eu checo só o seu nível. Se for nível baixo, quer dizer que tem alguém por perto, ou se o fluxo de carros for maior do que 0, quer dizer que na média também tem algum carro por perto. Essa foi a métrica que eu optei por usar. Se isso for verdadeiro, eu coloco o dead cycle no máximo. E se for falso, eu coloco em 30%. 85 é exatamente 30% do valor máximo, que é 255. Só isso. Não tem mistério nenhum. Um detalhe aqui que acabou gerando um pouco de problema nos displays de alguns alunos foi aqui essa questão do plot muito frequente. Alguns alunos acabaram chamando essa função aqui em muitos pontos do programa, o que gerava uma série de coincidências. E caso eu chame essa função aqui muito rápido entre uma chamada e outra, né, a simulação lá do LCD acaba ficando um pouco lenta e pisca e dá alguns problemas. Para resolver isso, eu acabei deixando só aqui, nessa função que está sendo chamada a cada 500 milissegundos, né, bem aqui. Deixei essa chamada. Vou atualizar de forma síncrona a cada 500 milissegundos o LCD, seja quando mudar alguma coisa aqui da leitura do AD, e sair comentando aqui nas outras partes aqui do código. Por exemplo, eu não preciso atualizar a cada 5 segundos, se eu já estou atualizando a cada 500 milissegundos. Se eu fizer isso como uma múltipla do outro, vão ter alguns momentos em que a função vai ser chamada rapidamente, uma vez após a outra. Saí comentando aqui em outros pontos que não precisava e acabei deixando aqui ela só após o pressionamento de algum botão e a cada 500 milissegundos. Evitou dar problema aqui no meu código. A simulação era aquilo que vocês já tinham visto. Se tiver mais do que 300 lux, independe de se tiver pessoas ou carros, ele vai ficar desligado, que é a iluminação desligada, o dead cycle no 0. Já se tiver menos que 300 lux e não tiver nem pessoas nem carros, ele vai ficar em 30%, que está mais ou menos 30% do dead cycle. E se tiver uma pessoa ou carro, ele sobe para 100%. No caso aqui, uma pessoa e um determinado número de carros, ele deve continuar em 100. Tem que esperar aqui os 5 segundos para a medição acontecer. E se eu tirar aqui, por exemplo, as pessoas de perto, ele ainda continua em 100. Se eu tirar o número de carros, depois de 5 segundos ele vem aqui para 0. Também deve voltar para 30%, que é o que aconteceu. Era isso, pessoal. Qualquer dúvida, basta me procurar. Até mais.